Livro Palestras Íntimas, São Francisco de Sales. Palestra 5. Sobre a generosidade. Para compreender bem o que é e em que consiste essa força e generosidade de espírito que quereis saber, convém que responda primeiro a uma pergunta que me fizeste já muitas vezes, a saber: em que consiste a perfeita humildade? Pois que, resolvendo este ponto, far-me-ei compreender melhor ao falar do segundo, que é o que desejais agora saber. Em que consiste essa força e generosidade de espírito que é preciso ter para ser filha da visitação? A humildade é um perfeito conhecimento de que não somos senão um puro nada, e por consequência faz com que nos estimemos pelo nosso justo valor. Para compreender isto melhor, convém saber que há em nós duas espécies de bens: uns que estão em nós e são nossos, e outros que estão em nós, mas não nos pertencem. Quando digo que temos bens que são nossos, não quero com isso dizer que não venham de Deus e sejam propriamente nossos, pois, na verdade, de nós mesmos só temos a miséria e o nada. Mas quero significar que são bens que Deus pôs em nós de tal sorte que parecem ser nossos. Estes bens são a saúde, as riquezas, as ciências que adquirimos, a beleza e semelhantes coisas. Ora, a humildade não nos deixa gloriar e estimar pela posse destes bens, pois que faz deles tanto caso como de nada. E efetivamente a razão assim nolo diz, porque não são bens permanentes que nos tornem mais agradáveis a Deus, mas bens transitórios e sujeitos à mudança. Eis uma prova. Haverá porventura alguma coisa mais incerta do que as riquezas, que dependem do tempo e das estações? Do que a beleza, que num momento se perde? Basta uma espinha na cara para lhe tirar o brilho. E quanto às ciências, um pequeno desarranjo cerebral é suficiente para nos fazer perder e esquecer tudo quanto sabíamos. É, portanto, com muita razão que a humildade não tem em conta todos esses bens. À medida que ela nos leva ao conhecimento do nosso nada, pela pouca estima do que está em nós e é nosso, faz que estimemos sumamente os bens que estão em nós e não são nossos, tais como a fé, a esperança e o pouco amor que temos, como também uma certa capacidade que Deus nos deu de nos unirmos a Ele por meio da graça. E quanto a nós, pela nossa vocação, é que nos dá a certeza, quanto a podemos ter nesta vida, da posse da glória e felicidade eterna. E a estima que a humildade faz de todos esses bens, isto é, da fé, da esperança e da caridade, é o fundamento da generosidade de espírito. Como vedes, aqueles primeiros bens de que falamos pertencem à humildade para seu exercício, e os outros à generosidade. A humildade crê que nada pode, pelo conhecimento que tem da nossa pobreza e fraqueza. A generosidade, pelo contrário, faz-nos dizer com São Paulo: posso tudo naquele que me conforta. A humildade faz-nos desconfiar de nós e a generosidade faz-nos confiar em Deus. Vede, pois, que estas duas virtudes, de humildade e de generosidade, estão de tal modo unidas uma à outra que nunca estão nem podem estar separadas. Há pessoas que têm uma humildade falsa e mal entendida, que as impede de ver nelas os bens que Deus lhes deu. Fazem muito mal, pois devemos reconhecer, estimar e honrar muito os bens que Deus nos deu, e não os ter na mesma estima em que devemos ter os que estão em nós e são nossos. Não só os verdadeiros cristãos têm reconhecido que se deve considerar estas duas espécies de bens que estão em nós, uns para nos humilharmos, os outros para glorificarmos a bondade divina que nos deu, mas também os filósofos, porque esta palavra que eles dizem, conhece-te a ti mesmo, quer dizer não só do conhecimento da nossa vileza e miséria,
mas também da excelência e dignidade nas nossas almas, que têm capacidade para se unirem à divindade pela bondade divina, a qual nos deu um certo instinto que nos faz sempre aspirar a esta união, e nisto consiste toda a nossa felicidade. A humildade que não produz a generosidade é indubitavelmente falsa, porque a verdadeira, depois de ter dito não posso coisa alguma, não sou senão um puro nada, cede imediatamente o lugar à generosidade de espírito que diz: não há nem pode haver nada que eu não possa, porque ponho toda a minha confiança em Deus, que tudo pode. Com esta confiança, empreende resolutamente tudo que lhe ordenam ou aconselham, por difícil que seja. Posso mesmo assegurar-vos que fazer milagres não lhe pareceria impossível se lhes mandassem fazer, e se a isso se pusesse com simplicidade de coração. Deus mais depressa faria o milagre do que deixaria de a ajudar, porque não é nas próprias forças que confia, mas sim nos dons de Deus. E diz a si mesma: se Deus me chamou a um estado de perfeição tão alta que não há nesta vida outra mais elevada, o que me poderá impedir de a atingir? Pois que estou certíssima que aquele que começou a obra da minha perfeição a há de acabar. Mas atendei a que tudo isso se faz sem a mínima presunção, pois esta confiança não impede que nos acautelemos para não cair, mas nos tornemos mais atentos a nós mesmos, mais vigilantes e cuidadosos em fazer o que pode contribuir para nos adiantarmos na perfeição. A humildade não consiste só em desconfiar de nós mesmos, mas também em confiarmos em Deus. A desconfiança de nós mesmos e das nossas próprias forças produz a confiança em Deus, e dessa confiança nasce a generosidade de espírito de que estamos a tratar. A Virgem Santíssima, Nossa Senhora, deu-nos um exemplo muito notável quando pronunciou estas palavras: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque dizendo que é a escrava do Senhor, faz o maior ato de humildade que se pode fazer, opondo aos louvores que o anjo lhe dá, que será a mãe de Deus, que o filho que dela há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. A dignidade mais sublime que se pode imaginar, opondo, digo, a todos esses louvores e grandezas a sua indignidade, dizendo que é a escrava do Senhor. Mas notai que depois de ter prestado homenagem à humildade, faz logo um ato de generosidade muito excelente, dizendo: faça-se em mim segundo a vossa palavra. É verdade, ela queria dizer, que de mim não mereço esta graça, mas como o bem que há em mim é de Deus, e o que me dizeis é a sua santíssima vontade, creio que isso pode fazer-se e que se fará. E sem a menor dúvida diz: faça-se em mim como dizeis. Muitos poucos atos de verdadeira contrição se fazem, porque depois de nos termos humilhado e confundido diante da majestade divina, com a consideração das nossas grandes infidelidades, não fazemos esse ato de confiança, cobrando ânimo com a certeza que devemos ter de que a divina bondade nos dará a sua graça para dali por diante de sermos fiéis e correspondermos melhor ao seu amor. Depois deste ato de confiança, dever-se-ia fazer imediatamente um ato de generosidade, dizendo: porque estou certíssima que a graça de Deus me não faltará. Quero também crer que ela não permitirá que eu deixe de corresponder à sua graça. Pois poder-se-ia replicar: se eu faltar a graça me faltará também. É verdade. Se assim é, quem me assegurará então que para o futuro não hei de faltar a graça, se tantas vezes lhe tenho faltado no passado? A generosidade faz com que a alma diga ousadamente e sem nada temer: não, nunca mais serei infiel a Deus. Como não sente no coração a vontade de o ser, empreende sem nada temer tudo o que sabe poder torná-la mais agradável a Deus, sem exceção de coisa alguma. E empreendendo tudo, crê poder tudo,
não por si mesma, mas com Deus, em que põe toda a sua confiança, e por quem faz e empreende quanto lhe mandam e aconselham. Mas perguntais se nunca será permitido duvidar se poderemos fazer as coisas que nos são mandadas. Respondo que a generosidade de espírito não nos permite nunca pô-lo em dúvida. Para perceberdes isto melhor, teremos de distinguir, como costumo dizer-vos, a parte superior da nossa alma da parte inferior. Ora, quando digo que a generosidade não nos permite duvidar, falo da parte superior, pois pode muito bem acontecer que a parte inferior esteja cheia dessas dúvidas e tenha grande repugnância em receber o cargo que vos dão. Tudo isso, porém, a alma generosa despreza e não faz caso nenhum, mas com simplicidade entra no exercício deste cargo sem dizer uma única palavra, nem fazer nada para mostrar a sua incapacidade. Mas nós gostamos tanto de mostrar que somos muito humildes, que nos temos em fraca estima e coisas semelhantes, que será tudo o que quiserem menos verdadeira humildade. Esta nunca nos permite resistir ao parecer daqueles que Deus nos deu para nos dirigirem. No livro da Introdução, pus um exemplo muito notável que vem aqui a propósito. É o do rei Acás, ao qual, estando numa grandíssima aflição pela grande guerra que lhe faziam 2 outros reis, que tinham já sitiado Jerusalém, enviou Deus o profeta Isaías para da sua parte o consolar e prometer-lhe que a vitória seria dele e que triunfaria dos seus inimigos. E disse-lhe Isaías que, para a prova da verdade do que lhe dizia, pedisse a Deus um sinal no céu ou na terra, e que ele lhe o daria. Mas Acás, desconfiando da bondade de Deus e da sua liberalidade, não, disse, não farei tal, porque não quero tentar a Deus. Porém este desgraçado não dizia isso para honrar a Deus. Pelo contrário, recusava-se a honrá-lo, pois que nesse tempo queria Deus ser glorificado por milagres, e Acás recusava pedir-lhe um que ele lhe tinha manifestado querer operar. Ofendeu a Deus, recusando obedecer ao profeta, que Deus lhe tinha enviado para lhe comunicar a sua vontade. Portanto, nunca devemos duvidar que poderemos fazer o que nos é mandado, tanto mais que aqueles que nos mandam conhecem bem a nossa capacidade. Mas dizei-me que tendes, talvez, muitas misérias interiores e grandes imperfeições que os vossos superiores não conhecem, e que eles se fundam nas aparências exteriores com as quais, quem sabe, o tenhais enganado. Digo que nem sempre se vos deve dar crédito quando, levadas talvez de desânimo, dizeis que sois umas miseráveis, cheias de imperfeições, assim como também se não deve pensar que as não tendes quando não dizeis nada, porque ordinariamente sois tais como as vossas obras vos mostram. As vossas virtudes conhecem-se pela fidelidade que tendes em as praticar, e da mesma maneira as imperfeições se conhecem pelos atos. Não havendo malícia, não se enganam os superiores. Mas podereis dizer-me que se veem tantos santos que fizeram grande resistência para não aceitarem os cargos que se lhes queriam dar. Ora, o que eles fizeram não foi só pela pouca estima em que se tinham, mas foi principalmente porque viam que aqueles que lhes queriam dar esses cargos se fundavam em virtudes aparentes, tais como o jejum, as esmolas, as penitências e as asperezas do corpo, e não nas verdadeiras virtudes interiores que guardavam escondidas e cobertas debaixo da santa humildade. Além disso, eram perseguidos e procurados por povos que os não conheciam senão de reputação. Mas sabeis a quem seria permitido fazer alguma resistência? Há uma irmã de Dijon, por exemplo, a quem uma superiora de Annecy mandasse ordem de ser superiora, sem nunca a ter visto nem conhecido. Mas uma irmã desta casa, a quem se desse a mesma ordem, nunca deveria alegar razões para mostrar repugnância em cumprir o que lhe é mandado,
refiro-me sempre à parte superior. Mas deveria começar o exercício de seu cargo com tanta paz e decisão como se sentisse em si muita capacidade. Percebo bem a sutileza. É que temos medo de não nos sairmos bem. Temos em tanto apreço a nossa reputação que não queremos passar por aprendizes no exercício dos nossos cargos, mas sim por mestras que nunca cometem faltas. Compreendeis agora em que consiste o espírito de fortaleza e de generosidade que tanto desejamos ver reinar aqui, banindo por completo todas as pieguices, exageradas sensibilidades e lamúrias que não servem senão para nos fazer parar no caminho e impedir-nos os progressos na perfeição. Essa sensibilidade exagerada vive das vãs reflexões que fazemos sobre nós mesmos, principalmente quando tropeçamos no caminho por alguma falta. Pois aqui, pela graça de Deus, nunca se cai completamente, pelo menos nunca ouvimos, mas tropeça-se. E em vez de nos humilharmos com suavidade e depois levantar-nos animosamente, como já dissemos, pomo-nos a pensar na nossa miséria e a enternecer-nos. Ai, meu Deus, como sou miserável! Não sirvo para nada. E depois passa-se ao desalento que nos faz dizer: não se deve já esperar nada de mim. Jamais farei coisa alguma que preste. Perdem o tempo comigo. E com isso, quiséramos quase que não fizessem caso de nós, como se estivessem persuadidos de não poderem jamais fazer de nós coisa alguma. Meu Deus, como tudo isso está longe da alma generosa e que tem em grande estima, como dissemos, os bens que Deus nela pôs. Esta alma não se perturba nem com as dificuldades, nem da grandeza da obra, nem do muito tempo que nela tem de empregar, nem finalmente da demora da perfeição da obra empreendida. As filhas da Visitação são todas chamadas a uma grande perfeição, e a sua empresa é a mais sublime e elevada que se possa imaginar, pois que não só pretendem unir-se à vontade de Deus, como todos os cristãos, mas pretende unir-se aos seus desejos e até às suas intenções, digo, quase até antes de se manifestarem. E se fosse possível imaginar alguma coisa mais perfeita e um grau de maior perfeição do que conformarem-se com a vontade de Deus, com seus desejos e intenções, empreenderiam certamente atingi-lo, pois que sua vocação a isso as obriga. Portanto, a vossa devoção deve ser forte e generosa, como já muitas vezes tenho dito. Mas além do que já dissemos dessa generosidade, é preciso dizer ainda o seguinte: a alma que a possui recebe igualmente as securas e as consolações, as penas interiores, as tristezas, o abatimento de espírito, por maior que tudo isso possa ser, como os fervores e as alegrias de um espírito muito cheio de paz e tranquilidade. E isto porque considera que aquele que lhe deu as consolações é o mesmo que lhe envia tanto uma coisa como outra, levado do mesmo amor, que ela reconhece ser imenso. Porque pela aflição interior de espírito, pretende ele atraí-la a uma altíssima perfeição, que consiste na abnegação de toda sorte de consolações nesta vida, certíssima que aquele que delas a priva neste mundo, lhe as concederá eternamente no céu. Dir-me-eis que no meio dessas grandes trevas não se podem fazer tais considerações, pois parece que não podemos dizer nem uma palavra a Nosso Senhor. Tendes razão em dizer que vos parece, pois que na verdade não é assim. O Sagrado Concílio de Trento determinou isto, e nós estamos obrigados a crer que Deus e a sua graça nunca nos abandonam de tal maneira que não possamos recorrer à sua bondade e protestar que, apesar de toda a perturbação da nossa alma, queremos ser todas dele e o não queremos ofender. Notai, porém, que tudo isso se passa na parte superior da nossa alma, e como a parte inferior nada distingue e continua sempre na sua aflição, isso nos perturba
e faz com que nos achemos muito miseráveis, e sobre isso começamos a compadecer-nos de nós mesmas, como se fosse coisa muito digna de dó ver-nos sem consolação. Ai, meu Deus, consideremos que nosso Senhor e Mestre quis sofrer este tédio interior e de uma maneira incomparável. Escutai essas palavras que ele disse sobre a cruz. Meu Deus, por que me desamparastes? Estava reduzido ao último extremo, pois que só a parte mais pura do seu espírito se achava isenta de tristeza. Por isso fala com tristeza. Notai, porém, que não deixa de falar com Deus, para nos mostrar que também nós o podemos fazer. Desejais saber o que é melhor nessas ocasiões? Falar a Deus da nossa aflição e da nossa miséria, ou falar-lhe de outra coisa qualquer? Digo-vos que nisto, como em toda espécie de tentações, é melhor distrair o espírito da sua perturbação, falando a Deus de outra coisa, do que falar-lhe da nossa aflição. Porque se o queremos fazer, aumentamos de novo a nossa dor, sendo a nossa natureza tal, que não pode ver as suas aflições sem delas ter grande compaixão. Mas dizeis-me que não fazeis caso disto, não vou-lo lembrará depois para o dizer. Que importa? Somos como crianças, que não descansam enquanto não vos diz a mãe que foram picadas por uma abelha, para que a mãe delas se compadeça e lhe sopre sobre o mal que já passou. Assim nós queremos ir dizer à nossa mãe que estivemos muito aflitas e aumentar a nossa aflição, contando-a frequentemente, sem esquecer nenhuma circunstância que nos possa fazer lastimar um pouco. Ora, todas essas coisas não são criancices muito grandes? Se cometemos alguma infidelidade, é bom dizê-lo. Se fomos fiéis, é preciso também dizê-lo, mas brevemente, sem exagerar nem uma coisa nem outra, pois devemos dizer tudo àqueles que estão encarregados da nossa alma. Dizei-me agora que quando tendes um grande movimento de cólera ou de outra qualquer tentação, ficais sempre com escrúpulo se disso vos não confessais. Deveis dizê-lo na vossa confissão anual, não como acusação, mas sim para receberdes instrução sobre a maneira de vos comportardes em semelhantes ocasiões. Digo quando vemos claramente que não demos consentimento algum, porque se ides dizer, acuso-me de ter tido durante 2 dias grandes movimentos de cólera, mas não consenti neles, dizei as vossas virtudes em vez de dizer os vossos defeitos. Mas estou em dúvida se nisso cometi alguma falta. É preciso ver serenamente se essa dúvida tem algum fundamento. Talvez que nesses 2 dias, durante 1/4 de hora, pouco mais ou menos, tenhais sido um pouco negligente em afastar esse sentimento. Se assim foi, dizei simplesmente que fostes negligente durante 1/4 de hora em afastar um movimento de cólera, sem acrescentar que a tentação durou 2 dias, a não ser que o queirais dizer, para que o vosso confessor vos dê os seus conselhos a esse respeito, ou então nas vossas confissões anuais, porque nesta altura é muito bom dizê-lo. Porém, nas confissões ordinárias, seria melhor não falar nisso, pois que o fazeis para vos satisfazerdes, e se isso vos causa alguma pena, é preciso sofrê-la como sofreríeis outra qualquer, a que não podeis dar remédio. Viva Jesus, a gloriosa Virgem Nossa Senhora e o glorioso São José!